Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as principais diferenças entre viver em Portugal e viver na Austrália. Eu morei em Portugal por 2 anos, mais especificamente em Lisboa, e hoje eu vivo em Sydney, aqui na Austrália. Vai fazer 1 ano já que eu estou vivendo aqui. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive lá em Portugal e o que eu já consigo perceber aqui em Sydney, na Austrália, nesses 1 ano que eu estou morando aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu tenho esse canal aqui no YouTube e eu posto vlogs aqui na Austrália, perrengues, viagens. E se você está querendo seguir esse tipo de conteúdo, eu já deixo o convite para vocês seguirem o meu canal, deixar o like, comentar e deixar aqui no comentário o que vocês querem ver, que eu posso estar fazendo outros vídeos para vocês assistirem, tá bom? Agora deixa de enrolação e vamos para o ponto. Eu fiz diversos tópicos e deixei bem organizadinho para vocês poderem entender um pouquinho sobre cada tópico de cada lugar. E já vou deixar claro para vocês que esse é o vídeo mais completo que vocês vão achar aqui no YouTube, falando sobre Portugal e sobre a Austrália. E também esse vídeo é baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu passei, nas coisas que eu pude perceber. Primeiro tópico, ritmo de vida. Em Portugal, ele tem um estilo mais tranquilo e mais tradicional, enquanto na Austrália é um estilo mais descontraído e mais ativo. Ativo no sentido de, depois do trabalho eu vou na praia surfar, ou antes de ir trabalhar eu vou acordar mais cedo, vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada. Ativo assim nesse sentido. Já em Portugal é um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais tranquilo, sabe? A atividade de lazer em Portugal são os cafés, que geralmente as pessoas gostam muito, né, de chamar para tomar um café e tudo mais. E também são os passeios históricos, passeios em lugares históricos. Já aqui na Austrália, o café, ele também é muito forte. As pessoas acordam muito cedo e eles gostam de ir para a cafeteria com a família, com os amigos, tomar um café, comer alguma coisa. E as atividades de lazer são sempre assim, outdoor, são sempre ao ar livre. Eles gostam de ir para parques, para praia, fazer esporte, é sempre coisas ao ar livre. O próximo tópico é o clima. O clima de Portugal, principalmente o verão, ele é muito quente, gente. É muito quente e seco. Já o inverno, ele é muito frio e tem uns ventos também muito gelados. E vento forte, tá? Vento de se deixar te leva, desse estilo. Já na Austrália, o verão também é muito quente, mas eu achei o de Portugal mais quente. Eu não sei se é pelo fato de ser seco. E os invernos na Austrália também são frios e também tem bastante vento. E aqui na Austrália acontece uma coisa assim que é uma loucura. Que em um dia você tem o sol, você tem o calor e no mesmo dia depois fica frio. Acontece muito isso aqui, sabe? Tipo, hoje mesmo de manhã eu saí de casaco porque estava maior frio. E aí quando eu saí do trabalho eu tive que tirar o casaco porque estava maior calor. Então aqui na Austrália acontece muito isso. Em um dia você sente frio e calor. É uma loucura. Próximo tópico, festas e tradições. Então, em Portugal acontecem muitas comemorações religiosas. Muitas comemorações religiosas, vocês sempre vão ver. E aí tem festivais, coisas de rua, com base ali naquela comemoração. Já aqui em Já aqui na Austrália acontece muito festivais ao ar livre, festivais de música, competições esportivas. Agora mesmo que a corrida tá assim bastante em alta, acontece muita competição de corrida, sabe? Basicamente todo mês está tendo uma competição de corrida aqui, de 5 km, 10 km, 2 km, e muitas pessoas participam porque esse é realmente o estilo de vida dele. Próximo tópico, pratos típicos. Em Portugal existem diversos pratos típicos, mas eu vou citar 2 aqui para vocês. O bacalhau e o pastel de nata.
gente, o que é o pastel de nata? Eu, a primeira vez que provei, que não é um pastel, é uma empada. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu, a primeira vez que eu provei o pastel de nata, eu não gostei. E aí eu tinha comentado com uma amiga minha que já mora lá há anos, né? E aí eu falei, eu provei, eu não gostei. Ela falou, não, então você provou no lugar errado. Vou te levar em um lugar, você vai provar de novo. Eu falei, beleza, bora ver. E aí eu fui nesse lugar, provei e eu realmente vi que eu tinha provado no lugar errado, gente. Porque realmente é muito gostoso. Se você estiver indo para Portugal ou se você está em Portugal, você tem que provar o pastel de nata. Que ele é muito, muito bom. Aprovado. E tem outros pratos também tradicionais em Portugal, mas o bacalhau também é bem forte por lá. Já aqui na Austrália não existe prato típico. Sim, eles não têm prato típico, gente. Olha, para não falar que não tem nada, eu vou deixar 2 produtos australianos. Um é o Vegemite e o outro é o Chicken. O Vegemite, o que é isso? Eu particularmente achei ruim. E todo mundo que prova também não acha muito legal, não. É como se fosse uma geleia, mas ela é uma geleia salgada. Eles geralmente pegam aqueles pães assim de forma, passa manteiga, passa um pouquinho desse Vegemite e come, sabe? E é isso que eles têm. E o Tintam é um biscoito de chocolate que é bem gostoso até. Ele é bem doce, mas ele é bem bom. E é isso o prato típico daqui da Austrália, que nem é prato, né? São produtos, mas eles não têm, gente, prato típico. Mas aqui, como tem muito imigrante, você acaba encontrando comida de todo o mundo praticamente. Você consegue encontrar comida tailandesa, muita comida asiática, sabe? Chinesa, japonesa, italiana tem bastante, portuguesa, brasileira. Então é assim, é multicultural. Mas a Austrália em si, eles não possuem prato típico. Próximo tópico, moradia, alimentação e transporte. Então, em Portugal, o transporte e a alimentação, eles são baratos. Você não vai gastar muito, sabe? Nem com alimentação e nem com transporte. Porém, a moradia, ela é muito cara. Você não consegue alugar um apartamento para morar sozinha trabalhando em Portugal e ganhando um salário mínimo. Porque os aluguéis dos apartamentos são altíssimos e os salários são baixíssimos. Então, não tem compatibilidade. E aí, o que acontece? As pessoas moram em quartos, né? As pessoas alugam quartos em apartamentos, em casas e dividem aquele local com outras pessoas. Geralmente é assim que faz. E se você também tem o dinheiro para alugar o apartamento em Portugal, mesmo assim é difícil, porque eles pedem bastante documentação para você conseguir alugar. Tem muita gente procurando e aí, às vezes, por conta de uma documentação, você não consegue. E às vezes você não tem aquela documentação e aí o que eles fazem? Aí eles te pedem ou 6 meses e às vezes até pedem 1 ano de aluguel daquele apartamento antecipado. E aí, se você tiver o money, se você tiver o cash, você paga. Então é isso, as pessoas, por conta dessas coisas, acabam optando por morar em quartos, que é o que basicamente todo mundo faz. Já aqui na Austrália, moradia, transporte, alimentação, caro, tudo caro. Você respira aqui na Austrália, você está gastando dinheiro. Gente, principalmente aqui em Sydney. Não, vamos lá. Transporte aqui, na verdade, aqui na Austrália, todas as contas elas são pagas por semana. Então, tudo você vai pagar por semana. Internet, transporte, aluguel, tudo por semana, sabe? E transporte você vai gastar $50 por semana. Alimentação depende muito do que você come, né? Depende muito do mercado. Aqui tem bastante opções de mercado. E dependendo do mercado que você compra, há uma diferença sim, porque eu já fiz isso e eu percebi que o Aldi, que é o mercado que tem aqui, ele é o mercado que é mais barato. Mas em compensação, você não consegue achar muita coisa nele, sabe? Não consegue achar muita variedade. Então,
vai de você. E moradia também, da mesma forma de Portugal, é caríssimo para você morar sozinho. Dependendo do local é caro, mas quando você vem em casal até que dá, porque vocês trabalham ali, um paga uma parte, outro paga outra, ou se você vem com uma amiga, um paga uma parte, outra paga outra, e vocês conseguem alugar um apartamento sim. Mas quando você vem sozinho, que não está no começo, você acaba morando em quarto com as outras pessoas, e também são caros, e você paga por semana como todas as outras coisas. Então vai de você, se você tem dinheiro, ou se você está querendo juntar dinheiro, ou se você não se importa de morar com outras pessoas, porque tem toda uma questão, né, de você morar com outras pessoas, e vai de pessoa para pessoa. Próximo tópico, oportunidades de trabalho. Então, em Portugal você tem sim oportunidades de trabalho, sabe? Você consegue achar trabalho lá sim. Geralmente você trabalha 8 horas ali por dia e você vai receber o salário mínimo, que se eu não me engano tá 750 euros. E é isso. Aí você, com esse dinheiro, você consegue ter uma qualidade de vida, consegue ter uma moradia, consegue ter uma alimentação, consegue pagar seu transporte e vai conseguir juntar um pouquinho de dinheiro ali, mas não é aquela coisa. Dependendo, se você apertar um pouquinho, você consegue juntar um pouquinho mais. Ou se você fizer algum extras, também consegue juntar um pouquinho mais, sabe? Já que na Austrália, gente, é muita oportunidade de trabalho. Muita mesmo. Mas a maioria dos trabalhos é aqui, ó, bebê. Físico. É trabalho físico. Físico. E você trabalha e recebe por hora. Então, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você faz. Então, a galera aqui, ó, trabalha muito. E aí é trabalho físico. E esses trabalhos físicos, querendo ou não, são os que pagam mais. Então, os imigrantes que chegam aqui com sangue no olho, claro que optam pelos trabalhos físicos. E também são os trabalhos que não necessitam tanto assim do inglês. Então, basicamente, quem chega aqui com inglês um pouco básico, eles optam pelos trabalhos físicos. Por exemplo, os homens geralmente trabalham na obra, né? Ali, carpintaria, também jardinagem. E as mulheres, elas vão para limpeza, garçonete, ser controladora de tráfego. Geralmente são esses trabalhos que a gente faz. Porém, tanto em Portugal ou na Austrália, se você tiver um inglês, em Portugal, se você tiver inglês, você já consegue os trabalhos melhores, com salários melhores. E na Austrália, se você tiver um inglês ali já no intermediário, você já consegue oportunidades melhores. E no Brasil também, né, galera? Vamos combinar que no Brasil, se você tiver o inglês, você consegue oportunidades e salários melhores. Eu, para falar a verdade para vocês, eu me arrependo muito de ter feito faculdade, particularmente porque eu não aproveitei minha faculdade. Então, eu sempre penso nisso, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria a minha faculdade e eu só estudaria inglês, sabe? Eu ficaria fluente no inglês. Porque o dinheiro que eu gastei na faculdade eu poderia ter investido no inglês. Enfim, antes de vir aqui para a Austrália, eu fazia inglês. Lá em Portugal, eu estava fazendo 2 aulas por semana com o professor online, gostei bastante. Mas aí, quando eu mudei aqui para a Austrália, que eu fiz toda a parte do intercâmbio, mas agora eu já passei dessa parte, que eu fiz só 4 meses, eu fiquei sem tempo por conta do fuso horário. E o fuso horário aqui é muito diferente do Brasil, né? Essa é uma parte muito ruim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar cursos de inglês que fossem bom e barato na internet para eu poder assistir os vídeos quando eu tivesse tempo e poder estudar, continuar estudando inglês, que é muito importante. E então eu achei um curso, que eu vou até deixar aqui o link para vocês, se vocês tiverem interesse de comprar o curso, que ele é muito bom, galera, muito bom, muito barato. E como eu falei para vocês, até para vocês que estão querendo vir para Portugal ou para Austrália,
façam um curso, estudem inglês, cheguem aqui preparados. E até para vocês que estão no Brasil, sabe, que vocês querem estudar inglês, crescer na sua área ou até trocar de área, conseguir um trabalho que te pague melhor, sabe, que te pague bem. Se você tiver inglês, eu tenho certeza que você vai conseguir isso. Então essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês. Estudem inglês. Vou deixar o link aqui embaixo se estiverem interessados, se faz sentido para vocês. Se matriculem e estudem. Próximo tópico, língua e comunicação. Então, em Portugal, como vocês sabem, é o português, né? Mas é o português de Portugal. Então, algumas palavras são diferentes, como, por exemplo, contador, contabilista. Algumas palavrinhas assim são diferentes e também o português é um pouco diferente. Mas no máximo ali uma semana o seu ouvido já acostuma e você já consegue entender as pessoas. Porque nos primeiros dias eu achei difícil, tá? Eu ficava concentrada assim para entender o que a pessoa estava falando. Porque a gente acha que não, português é tranquilo, mas é um pouquinho diferente, sim. Já aqui na Austrália é o inglês, né? Mas é o inglês australiano. E calma, gente, também não é essas coisas todas que o pessoal fala, não. Parecendo que eles falam embolado. Eu cheguei aqui com um pouco de inglês e eu até tava com medo, né? Porque o pessoal fala, ai meu Deus, inglês australiano, você não vai entender nada. Realmente é diferente e eles têm as próprias gírias deles. Por exemplo, McDonald's, eles falam macas. Em vez de falar good morning, a maioria eles falam good day, mate. Que é tipo um bom dia assim, mais, sabe, tipo, e aí, bom dia. How are you? Que é como você está, eles falam how are ya? É uma coisa mais assim descolada. Mas são umas coisinhas assim que com o tempo você aprende, entendeu? Varia muito também, depende do seu nível de inglês, né? Mas se você vier se jogar sem medo de errar, vai que vai dar certo. Eles têm muita paciência, sabe? Porque aqui vive muito imigrante, né? Imigrante o tempo todo. Então eles sabem, eles têm noção disso. Então eles têm bastante paciência, bastante calma e eles entendem que a gente está aprendendo. E por último, e um pouco polêmico, hospitalidade e acolhimento. Vou deixar logo claro que isso aqui é com base no que eu vivi e isso não é generalizando, tá? Até porque como eu conheci diversos portugueses maravilhosos que, tipo assim, moram no meu coração. Tipo, eu trabalhei lá em um estúdio, eu fazia cílios, sobrancelha, atendia várias portuguesas e elas eram maravilhosas, a gente conversava sobre tudo, sobre a vida. Conheci homens portugueses também, muita gente boa, muitos carinhosos, assim, muito amigável, sabe? Então, isso não é generalizando. Porém, contudo, todavia, eu passei por situações em Portugal que as pessoas me trataram mal, sim. E eu não acredito que seja aquela síndrome de vira-lata porque eu sou brasileira. Não acredito que seja isso. Eu acredito porque as pessoas estavam realmente estressadas ou elas são realmente estressadas, sabe? Vou contar algumas situações que aconteceram. A primeira situação que aconteceu, eu tinha chegado, poucos dias que eu tinha chegado em Portugal com a minha mãe, a gente estava em um restaurante, assim, um barzinho, na rua com duas amigas, e a gente foi lá e tava calor, a gente falou, vamos tomar um sorvete. E aí tinha aqueles freezers assim, sabe, que fica dentro dos restaurantes de sorvete, e aqui atrás era o balcão. E aí a gente foi lá, abriu o freezer, escolhemos nossos sorvetes, pegamos e fomos no balcão para poder pagar o sorvete. E aí quando a gente foi no balcão, o rapaz tratou a gente com a maior arrogância. Falou, não é para abrir, é para você pedir para o rapaz, que era o rapaz que trabalhava lá, pegar, que ele pegava para vocês, não é para abrir assim, colocar a mão, que não sei o que, blá, blá, blá. A gente fez um show, que a gente ficou tão sem graça e tão revoltada com a situação, que a gente desistiu de tomar o sorvete, colocou o sorvetinho lá, deu tchau pra ele e foi embora. E ele continuou com a cara dele fechada, não entendemos o que aconteceu. Outra situação que aconteceu, eu fui em uma clínica
e a mulher me tratou super mal, super arrogante. Eu voltei para casa super estressada, assim. Eu saía na paz, mas aí essas coisas aconteciam e acaba que te desestabiliza um pouco, sabe? E sempre essas questões também de resolver documentação. Teve uma vez mesmo que eu estava resolvendo uma questão de documentação e aí eu queria tirar uma dúvida com a mulher e tinha uns papéis lá e tal. E aí eu fiz uma pergunta pra ela tá aqui no papel, é só você ler. Tipo, tá, na minha cara, eu ficava tipo assim, calma aí, moça, só foi uma pergunta, sabe? Então, sim, gente, eu não vou tapar os olhos, eu realmente passei por essas coisas, acredito que não era porque eu era brasileira e também não quero generalizar, como eu falei pra vocês, mas eu passei por essas coisas sim, mas também conheci portugueses maravilhosos, então não acredito que são todos, mas alguns, eles são dessa maneira e eles falam que não é ignorância, é direta, porque eles são muito diretos. E é isso que aconteceu. Já aqui na Austrália, eu percebi que eles são bem, assim, amigáveis e tranquilos, sempre te atendem sorrindo. Uma vez pedi informação na rua, a mulher, tipo, me deu informação, praticamente me levou, assim, na rua que eu tinha que entrar. Então, eu, Luana, na Austrália, nunca passei por nada desse tipo de ignorância, de arrogância, de patada, de cavalada, sabe? Nunca passei, não. E é isso, foi a minha experiência. E agora vamos para as considerações finais. Então, Portugal. Portugal é um lugar maravilhoso, com praias belíssimas, qualidade de vida. Até dizem que é um Brasil melhorado, e realmente é um Brasil melhorado, porque tem uma qualidade de vida maravilhosa e o clima também é muito agradável. Lá você vai trabalhar, você vai ganhar o seu salário, você vai conseguir se alimentar bem, você vai conseguir juntar um dinheirinho, mas também você não vai conseguir juntar muito. Mas o lado bom é que você está na Europa, perto de vários outros países incríveis, e se você se esforçar um pouquinho ou fazer uma grana extra, você consegue viajar para outros países e conhecer vários lugares, sabe? A documentação de Portugal para brasileiro é mais fácil de conseguir. Acredito que você nem precisa pagar, é só questão mesmo dos anos que você tem que esperar. E o passaporte europeu é um passaporte muito bom, né? Que você consegue aí morar em vários lugares, várias cidades legais da Europa. E é isso. Agora, a Austrália é um lugar bom para se morar, também da mesma forma tem qualidade de vida, mas você tem que vir com a cabeça preparada, que você aqui vai trabalhar muito. Só um adendo que eu não falei, se você vier com visto de estudante, você só pode trabalhar 24 horas semanais, essa é a lei aqui, tá, galera? E é isso, a maioria dos trabalhos são trabalhos físicos, então você tem que estar bem psicologicamente, como eu falei, você tem que estar ali com sangue no olho, mas em compensação você vai conseguir juntar mais dinheiro do que se você estivesse em Portugal. Tanto que tem bastante português que vem para cá trabalhar e fazer grana, sabe? Você tem qualidade de vida também. A questão da documentação é muito mais difícil. Você tem que vir para aqui, para a Austrália, com o visto que você paga. E se você quiser morar aqui permanentemente, ou você casa, né? E aí você vai e faz a residência a partir do seu casamento, que mesmo casando você tem que pagar, se eu não me engano, $10.000 para você conseguir ser residente permanente, ou você consegue um sponsor, que é como se fosse um patrocínio, digamos assim. Aqui na Austrália tem a lista de profissões que a Austrália precisa. E aí, se você chega aqui e vê lá na lista, pintura, vou fazer um curso de pintura, vou trabalhar com pintura. E aí você começa a trabalhar em uma empresa e aí seu chefe australiano chega para você e pergunta, seu visto vence quando? Aí você fala, meu visto vence daqui a 5 meses e eu vou voltar pro Brasil. Tá, eu não quero que você volte pro Brasil, eu vou te sponsorar. E aí o seu chefe te sponsora.
E, se eu não me engano, depois que ele decide te sponsorar, você tem que ficar de 2 ou a 3 anos na mesma empresa. Você não pode sair dessa empresa, tá, galera? Porque se você sair, você perde o sponsor. E esse sponsor também, ele é caríssimo. E, além desses 2 meios, existem outros meios mais específicos de você conseguir a residência na Austrália. E realmente é muito difícil. Por isso que tem muita gente aqui que tá, sei lá, com visto de estudante e sempre assim, termina um visto de estudante, renova para mais estudante. E aí vai renovando e vai vendo o que é que vai fazer, né, para conseguir a residência, mas realmente é muito difícil. E o passaporte australiano, ele não tem tanto peso assim, ele te dá, claro, você pode morar aqui na Austrália com ele, né, te dá essa abertura, e você pode morar também ali pela Nova Zelândia. E acredito que se você for para os Estados Unidos é um pouco mais fácil essa questão, e para a Europa também é um pouquinho mais fácil, mas você não pode morar, sabe? E para viajar, os lugares mais próximos é aqui a Ásia, a Nova Zelândia, né? Ao contrário da Europa, que tá tudo ali do ladinho. E a distância também da Austrália pro Brasil, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, é longe demais. O fuso horário, tipo, totalmente diferente. Se você quiser ir pro Brasil, você tem que viajar horas e horas e horas para poder conseguir chegar no Brasil. Então, esse é um ponto super negativo da Austrália. Então, tá aí o que eu acho de Portugal, da Austrália. E aí vai de cada pessoa, vai do que você está procurando, sabe? Vai se você está procurando sua qualidade de vida, ou se você está procurando juntar uma grana. Então, vai do que você quer. Aí você pode pegar esse vídeo aqui que eu fiz, anotar, levar em consideração o que você está procurando para sua vida e decidir qual destino você quer ir. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir, por favor. Segue o meu canal, deixa um comentário aqui do que vocês acharam, ou até de opinião de alguma coisa, ou de vídeos que vocês querem que eu faça. E eu espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo do meu canal. Beijinho e que Deus abençoe vocês. Tchau!